Olá para você que acompanha o Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação, agora para fazer uma atualização sobre as condições dos cafezais brasileiros. A gente vem acompanhando esse intenso déficit hídrico que a principal região produtora vem enfrentando desde março. E para fazer esse panorama para a gente, uma atualização, a gente conversa com o José Braz Machello, que é engenheiro da Fundação Procafé. Seja bem-vindo, Machello. Pois não, Virgínia, tudo bem. Boa tarde aí para vocês. Machello, acho que a gente precisa, antes de falar das projeções de perdas, conversar um pouquinho das reais condições dos cafezais agora. A gente tinha condição de chuva nessa semana lá para Minas Gerais. O que eu quero saber é o seguinte, choveu, aliviou de alguma maneira? Como que está o cenário hoje em dia? Olha, especialmente nessas últimas 2 semanas, já deu uma chuva razoável, entendeu? Até fins de outubro, em algumas regiões mesmo, até a primeira quinzena de novembro, como todos sabem, vinha muito seco, muito calor, né? As duas condições que estressam muito as lavouras. Especialmente as lavouras mais novas, todas, mas especialmente as lavouras mais novas, que elas têm a raiz mais superficial, né? Agora, com a chuva, pode parar as perdas, mas não reverter as perdas que já ocorreram. É cedo para quantificar, mas o café, ele vegeta e produz, né? A planta é uma planta perene que vegeta para depois produzir. Então, quem sustenta a produção é a vegetação. E essa vegetação, ela normalmente ocorre ao longo de um período, ou se mantém essa reserva para depois sustentar a floração e principalmente a frutificação, né? Então, o que ocorreu é que veio uma safra alta, o café já vinha meio estressado pela carga alta em 2020, né? Consequentemente, 2021, que seria a próxima safra, ela já tinha um efeito de bienalidade negativa, ou seja, já seria uma safra baixa. Com a planta já estressada pela carga, veio um déficit hídrico que na maioria das regiões do Centro-Sul, Sul de Minas, Triângulo, Mogiana, principalmente o principal polo cafeiro de café arábica, esse estresse em alguns lugares chegou, esse déficit, a 300 milímetros, ou seja, acima de 100 milímetros já é prejudicial. Então, ele foi 3 vezes maior do que o prejuízo normal, né? Aí, os pratos culturais foram atrasados, muita gente induziu, quer dizer, esse estresse induziu um aumento na poda. Ferrugem, por causa da carga alta, a doença aumentou, desfolhou, ajudou a desfolhar. Bicho mineiro, região que nunca deu ou nunca foi problema, ocorreu porque o período seco e quente desequilibra para o bicho mineiro, que é uma praga que desfolha muito o pé de café. Em resumo, né, a gente vê que teve queima de ramagem, ramo secou, folha caiu, botão não abriu, botão abriu e abortou. Principal desuniformidade florada, não o principal, essa desuniformidade florada, principalmente, são várias floradas, de acordo com chove, dá uma chuvinha, dá uma abertura um pouquinho, dá um estresse, aí mais flor abre. Tudo isso leva a gente prever, a gente tem experimento nesse sentido, que as plantas com pouca energia que elas acumulam na folha, como elas não têm folha, o primeiro momento, o reenfolhamento com essa chuva, vai ser ainda pior para a produção. Por quê? Porque ela
vai ter o efeito dreno, ou seja, a energia vai deslocar para esse reenfolhamento praticamente total da planta, porque ela perdeu muita folha velha, quase toda a folha velha, então ela vai gastar muito restinho de energia para ela para reenfolhar. A natureza mostra isso, que a planta primeiro sobrevive e depois ela produz. E então, o que acontece? Plantas que floraram, floresceram até razoavelmente, quando chegar 3 meses pós-florada, que é o período de início da granação do fruto, vai jogar os frutinhos fora, entendeu? Os que não abortaram agora, por efeito do ramo seco, por chuvinha muito pequena, pelo calor, eles vão ser em grande escala despejados. Como eu disse, o diferencial de florada ajuda a isso, porque os frutos maiores da primeira florada, eles vão expulsar, não é bem expulsar, eles vão ter preferência em relação aos pequenos. Os pequenos vão cair, entendeu? Tá. Matiello, essa chuva que aconteceu nesses últimos dias, para a produção de 2021, ela leva algum alívio ou a gente já começa a pensar no processo vegetativo para a safra de 2022? Como que a gente pode fazer a leitura depois de tanto tempo sem chuva, com essa chuva chegando agora nesse momento, como que ficam as condições? Olha, quase nada de melhoria para a produção, não posso dizer nada. Muito pequena melhoria que pode dar para a safra de 2021. Como eu falei, a preparação para a safra ela tem que ser vindo de bem antes. O café é uma planta que ela vai se preparando para produzir praticamente no ano anterior, ou seja, assim, no ciclo que acabou agora em setembro, outubro, entendeu? Isso da agora para frente, como você bem lembrou aí, vai influir mais na recuperação para a produção de 2022 do que na própria produção de 2021. Essa influência vai ser pequena, influi mais no ânimo do pessoal, na possibilidade de voltar a fazer os tratos culturais, mas visando a manutenção da lavoura e, como falar, a recuperação da lavoura, não a recuperação da safra, entendeu? Tá, e Matiello, e falando um pouquinho ainda sobre 2021, eu sei que ainda é muito cedo, o senhor já frisou para a gente que é muito cedo para falar no tamanho dessa baixa ocasionada por essa seca, pelas altas temperaturas, mas como que o senhor avalia hoje que deve ficar essa próxima produção do Brasil? Olha, não é muito difícil a gente dizer que a produção vai ser bem mais baixa. Primeiro, como eu já falei, pelo ciclo bienal e a bienalidade negativa, ou seja, um fator muito importante para uma safra, num pé de café, numa lavoura, numa região, no Brasil, é o que produziu no ano anterior. O pé de café que produziu bem no ano, ele vai produzir pouco no seguinte, porque a cafeicultura pleno sol, a planta, como ocorre no Brasil, a planta tem muita capacidade de produzir, ela produz muito e não cresce muito. Então, já era esperado uma safra nos moldes da anterior, ou seja, da de 2019, né? No caso do café arábica, pela previsão da Conab, que é a previsão oficial, então a gente tem mais ou menos, em números arredondados, esse ano 2020 produziu 47, o ano 2019 eles apontaram a produção de arábica em 34, né? Então, à primeira vista, ela cairia para 34, né, de arábica, né? Nesse caso aí, reduziria 13 milhões de sacos. Porém, com a seca, a gente tem que ponderar, assim, a região que foi afetada, severamente afetada, todo lugar afetou um pouquinho, mas
engloba o sul de Minas, o Triângulo e a Mogiana em São Paulo, que é praticamente uma região, uma próxima, uma vizinha da outra, né? Essa produção em ciclo de baixa, normalmente essas regiões somadas aí também, em número arredondado, vão produzir 23, 25 milhões de sacas. Iriam produzir isso, né? Se a gente colocar só uma quebra de 20%, que já é uma quebra considerada aí pelo meio uma quebra tímida, quer dizer, pode quebrar mais, só nisso aí quebraria mais 5, né? Então a produção de arábica viria nesse cálculo aí meio arredondado, meio assim, muito assim, primário agora, a produção cairia aí para uns 29 milhões de arábica, entendeu? O Conilon pode aumentar um pouquinho pela previsão que este ano caiu, ao contrário, ele está num ciclo, ele não tem muito o ciclo bienal negativo que o Conilon, através de poda, pelo sistema de hastes múltiplas, ele não tem muito uma safra alta e uma safra baixa, é mais constante. Mas o efeito de estiagem, tudo prejudicou. Esse ano o Conilon produziu menos em 2020. Em 2021, o clima está bem satisfatório, então deve produzir mais. Mas, vamos dizer que produza 20% a mais. Vai ser mais uns 2 milhões a mais, uma coisa assim, talvez até menos, é muito cedo para dizer, né? De modo que a safra do ano 2021 vai ser uma safra, eu acredito, abaixo, quanto abaixo, aí não sabe, mas abaixo da safra de 2019. Matiello, levando... A safra de 2019, se eu não me engano, você pode ver aí melhor, mas ela deu, assim, pela previsão da Conab, 45, 46 milhões, por aí, 47, eu não sei exatamente quando fechou, porque eles fazem vários levantamentos, né? A gente pode esperar, então, um número que fique abaixo disso para o ano que vem? Provavelmente. Se o quem está vendo, a gente, não uma pessoa, várias pessoas, várias entidades, várias regiões, que aconteceu completamente anormal, chuva, temperatura, praga, doença. Então, todos os fatores de redução são para piores, são excepcionais. Então, não é uma pessoa, não é uma coisa... É um conjunto de observações que dá uma segurança para dizer que sim, né? Matiello, diante de todo esse cenário, o produtor que está enfrentando essa situação, além da seca, a gente tem a incidência aí de doenças que aumentou de maneira muito significativa. Qual é a orientação que a gente pode passar para esse produtor? O que o senhor tem recomendado nessa atual condição? Aproveitar quem está com café, né? Aproveitar os preços têm melhorado, né? Aproveitar os ganhos aí que possa advir de safras menores, que normalmente quando diminui a oferta, o preço melhora um pouco, né? Dentro do mercado normal. Aproveitar para investir na lavoura, sim, porque a lavoura, o café é um patrimônio, né? Botar os tratos, adaptar de acordo com a situação. Se a planta ia produzir, não vai produzir, pode adaptar com racionalidade. Pode reduzir um pouco o adubo, ou uma outra lavoura que vai produzir um pouco mais, aumentar, ou seja, assim, investir na lavoura, porque no que for essencial.
É igual na pandemia, o essencial é a gente sobreviver, é a comida, então evitar o supérfluo, mas não deixar de investir no essencial, que é o patrimônio dele, que é a lavoura. Podar, se for o que foi, já está um pouco tarde, mas muita gente já até fez. Tratar, né, prevenir, investir assim, em coisas que vão representar recuperação e produtividade no futuro. Os fatores mais importantes para racionalizar o custo e diminuir esse custo, né, sem prejudicar a lavoura. Matiello, a gente pode ter aí um aumento de área de poda esse ano por conta da seca? Com certeza, porque o fator mais importante para a poda, que é mais usada hoje, que é o esqueletamento, ou desponte, que a gente chama, é uma poda que é mais empregada atualmente, porque tira a safra de um ano. O fator mais importante é a expectativa da safra. A expectativa é pouca, tem que podar para adiantar as coisas, né? Agora, da agora para frente, é um pouco tarde, porque diminui um pouco a produção. Mas se a lavoura já está pedindo poda, está meio fechada, muito alta, se ela já tem um fator X que está pressupondo, que está indicando a poda, pode adiantar mesmo agora. Ele não vai ter o maior sucesso na primeira safra, mas ele não teria, né? Uhum. Mas já conserta, em outras palavras, consertar entre aspas, a lavoura para 2022, né? Ele não vai ter agora uma recuperação tão grande, porque a recuperação da poda pressupõe ela fazer quanto mais cedo melhor, porque ela já vai brotando e vai alongando o ramo. As podas mais tardias, já agora em novembro, já é considerada uma poda tardia. Mas, mesmo assim, em muitos casos, ela vai poder ser aplicada. Aí a pessoa tem que consultar um técnico da cooperativa, do Matério, da fundação de cada região, né? E se aconselhar ver se ainda é tempo, né? Mas com certeza aumentou porque, como eu falei, o fator mais importante para zerar a safra é que já não vai dar café mesmo, vai podando de uma vez, né? E Matiello, para esse produtor que teve a surpresa aí da incidência do bicho mineiro, o que ele deve fazer? Quais são os tratos que ele deve tomar para tentar minimizar essa condição? Olha, para as regiões que não são tão problemáticas, não tem umidade muito baixa, tipo o Triângulo, oeste da Bahia, as regiões mais normais, tipo a própria Mogiana, o sul de Minas, voltar ao trato normal, porque o bicho mineiro ele foi uma consequência da seca e do calor. Voltando a chuva, vai diminuir, né? Uhum. Hoje em dia tem alguns tratamentos já de solo que ajudam bem, que já são feitos concomitantes para ferrugem e bicho mineiro, né? Mas, e depois, lá na frente, fazer acompanhamento, amostragem, para ver se vai ser necessário ou não no ataque nessa nova folhagem. Isso para essas regiões que não são problemas de bicho mineiro. Para as regiões tipo Triângulo, que já o bicho mineiro já mora lá, já tem o histórico todo de gravidade, o pessoal mais ou menos já sabe. Tem que começar com o preventivo, depois complementar, rezar um pouco, porque não está fácil controlar, a praga está bem resistente, entendeu? Além de fazer tudo que é possível, tem que rezar um pouco, porque tem reduzido a eficiência de controle, tem mostrado essa redução, entendeu? Talvez um pouco de resistência, o próprio desequilíbrio
do próprio clima, entendeu? A gente está, inclusive, desenvolvendo, já está bem adiantado, variedade resistente, como agora já a gente está introduzindo muito também para ferrugem. As variedades resistentes para ferrugem já pegaram bem, hoje já estão dominando os novos plantios, né? Uhum. Mas para bicho mineiro, a gente tem a fonte, tem a multiplicação, só que a gente está precisando mais um ano para chegar em material suficiente para essas regiões altamente problemáticas, vai ser a solução. Enquanto isso, levar aí no controle químico, biológico um pouco também, mas não existe muita solução fácil, não. E, Matiello, daqui para frente, quanto que a gente precisa de chuva? Quanto que precisa chover? Depende das regiões. As regiões mais amenas, de clima mais ameno, altitude mais elevada, agora normalmente a chuva normal de cada mês, 150, 200 milímetros, é o que é a normalidade hoje, porque período de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, são chuvas sempre acima de 150, 200 milímetros, não só para o café e para as outras culturas que precisam, mas também precisa chover um pouco mais para poder reformar as fontes de água, né? Porque a infiltração, as nascentes dependem da infiltração, da sobra de água da chuva que infiltra no solo, né? Então, para formar os lençóis, né? Mas agora eu acredito o que pode ocorrer, porque nesse período de novembro, dezembro, nunca a chuva é pouca, né? Nunca é pouca, só se for esse ano, né? Mas o problema pode ser depois lá em janeiro. De janeiro para fevereiro pode ocorrer um veranico. Né? Matiello, isso que eu ia perguntar para o senhor, porque alguns meteorologistas, falando a longo prazo, fala que a gente pode ver esse cenário de chuva baixo, corte de chuva, justamente entre o final de janeiro e o mês de fevereiro. O que isso implica para o café? Isso aí é o golpe final, porque isso significa que não vai afetar diretamente o fruto, que ele vai estar nessa fase em formação, né, em enchimento do fruto. Pode afetar o tamanho do fruto, vai dar fruto menor, consequentemente fava menor, e conforme a gravidade, esse é o pior, é xoxar o café, ou seja, a fava não vai se formar, ela vai ficar escura, ela vai assim, a gente chama, vai ser o fruto xoxo, ou seja, o fruto sem semente, sem grão dentro, né? Porque nesse período a água é necessária tanto para crescer a semente lá dentro, mas principalmente para levar a reserva lá para dentro para formar a semente, porque a reserva vai através da água, né? Então ela é necessária tanto para hidratar como para alimentar de reserva a semente. Matiello, para a gente finalizar, toda essa condição que o senhor trouxe para a gente, ela é válida também para as lavouras que fazem uso de irrigação, né? A irrigação quem fez o uso sobre o quê? Sobre os tratos ou sobre o efeito da seca? Sobre o efeito da seca não ficou ideal, né? Alguns sistemas de irrigação não foram suficientes, ou foram assim, quebraram o galho, mas está bem melhor as lavouras que a gente tem acompanhado, as lavouras que irrigaram estão razoavelmente boas, né? Mas isso ainda é uma minoria, principalmente na área de arábica, né? Na área de robusta, que irriga mais, que são as regiões que precisam mais de irrigação, na área de conilon, quase não está sendo necessária irrigação, que tem chovido muito bem, né? Mas na área de arábica eu acredito que tem aí
uns 80, 100 mil hectares, e não tem o levantamento total. Total a gente acha que tem uns 300, 250 mil hectares irrigados de café, mas esse a maioria é de café conilon. Mas de arábica, 50, 60, 80 mil hectares que são irrigados. Isso é a minoria, né? Então, esses que irrigaram estão razoavelmente bem. O café que produziu muito, igualmente, vai produzir pouco. Quer dizer, não, a irrigação não alivia um pouco, mas não elimina o ciclo de baixo, entendeu? Não é, a irrigação não evita a quebra de safra de um ano para outro, de uma determinada lavoura. Uma lavoura irrigada que produziu muito, no ano seguinte ela vai produzir pouco, não tão pouco como fosse sequeiro, mas vai produzir pouco. Perfeito. Marcelo, muito obrigada pela sua disponibilidade em falar aqui com o INA. Deixo o convite aberto para o senhor voltar mais vezes e agora deixo o espaço aberto se o senhor quiser deixar mais alguma orientação para o produtor de café, fique à vontade. Não, a gente acabou exatamente de fazer aí um livro, na parte técnica, a gente atua mais nessa área e quer oferecer isso para eles, que é esse esforço nosso de 50 anos trabalhando aí no café, né? E dar uma mensagem de ânimo, né? A gente já teve seca, geada no passado e a cafeicultura continua avançando. E o pessoal tem que tomar ânimo, né, para continuar. A mensagem que eu deixo é essa: continuar, desejar sucesso e que a chuva continue, né, porque tempos melhores virão. Muito obrigada, Marcelo. Um abraço, até a próxima. Portanto, essa foi a nossa conversa com o José Braz Marcelo, ele é engenheiro da Fundação Procafé, que trouxe para a gente essa atualização das condições das lavouras brasileiras, que, segundo o Marcelo, é bastante crítico. Ele frisou que voltou a chover, sim, nas principais regiões produtoras, mas que essa chuva ela precisa de continuidade para a gente garantir que a perda não seja ainda mais expressiva para 2021, levando em consideração que nesse momento que essa chuva chegou, a planta estava com pouca energia, então agora ela está aí trabalhando para se manter, como disse o Marcelo. Primeiro a planta ela tem que sobreviver para depois ela produzir. A gente fica na expectativa então aí da continuidade das chuvas no final desse ano, começo do ano que vem, lembrando que entre janeiro e fevereiro, que é uma fase que a planta do café precisa muito de água, a gente já tem alguns meteorologistas que indicam que a gente pode ter uma pausa nas chuvas, então a gente tem que continuar acompanhando. Falando em perda, o Marcelo trouxe mais uma vez que ainda é muito cedo para quantificar, mas ele frisou que essa perda ela deve ser sim maior que 25% e que muito provavelmente a safra de 2021 deve ser menor do que a safra de 2019, que é o último ano de produção de ciclo baixo para o Brasil. Levando tudo isso em consideração, o Marcelo trouxe que o produtor precisa avaliar de forma muito pessoal a situação da sua lavoura e já começar a investir nos tratos e pensar na produção de 2022, trabalhar para que essa recuperação da planta seja de forma eficaz, para que a gente tenha aí uma safra de ciclo alto e sem maiores problemas em 2022. Bom, eu vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já o Notícias Agrícolas está de volta.